Informação e conhecimento é proteção e prevenção. Como cuidarmos, como protegermos nossos filhos no mundo que anda tão pervertido. Essa é uma preocupação de toda mãe, de todo pai que quer dar um futuro melhor para os seus filhos. Para falarmos sobre isso, eu tenho uma convidada muito especial, que é a Leiliane Rocha. Ela é psicóloga, especialista em sexualidade e prevenção ao abuso. Mas antes de seguirmos com a nossa live, se você ainda não é inscrito no meu canal, lembre-se de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu comentário e compartilhar com todos aqueles que você desejar. Então, bem-vindos à nossa live de hoje. Olá! Oi, Karina, tudo bem? Você tem feito um trabalho lindo, um serviço lindo, lindo. Quero te parabenizar por isso e dizer que eu me sinto honrada de ter um tempinho seu aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente iniciar de como funciona o seu trabalho. Eu sou psicóloga, especialista em sexualidade, sou educadora parental, pesquisadora assídua há mais de uma década, né? Sobre a sexualidade humana, prevenção ao abuso sexual em todas as idades, sexualidade infantil, educação sexual saudável, adequada, que não tira a inocência nem a pureza das crianças, para a gente quebrar esse ciclo que a gente vem tendo gerações a gerações, né? Quem quiser saber muito mais, é só seguir a gente no Instagram, Leiliane Rocha Psicóloga, e você vai ter muito conteúdo. Leiliane, a gente fala assim dessa questão de educar, foi muito bacana isso que você falou, né? Educar sem violência, educar sem palmadas, sem gritos, mas eu creio que muitos, a grande maioria dos pais, às vezes tem muita dificuldade de colocar isso em prática, até pela própria educação que tiveram na infância, e às vezes ficam sem saber, achando que dessa forma, sem colocar, sem ter uma posição mais enérgica, talvez, achando que eles não vão conseguir que a criança seja uma criança que obedeça, uma criança que seja, que entenda os limites, né? Até os limites do perigo. Mas de que forma você acha que a gente, começando por aí, a gente pode oferecer, né, um desenvolvimento emocional de qualidade para os nossos filhos, né? E sem ferir, sem deixar que a criança se sinta menor, porque os pais estão numa posição superior, mas mostrando os caminhos certos, assim, porque eu percebo, pelo menos aqui em casa, né, eu falo que eu acho que eu nunca levantei a voz para o meu filho e procuro, espero não precisar fazer isso, né? Eu falo só se ele estiver caindo ali para ele não se esbofetear, mas nunca com essa coisa de repressão, assim, até porque eu nunca tive uma educação assim. Eu tenho pais que foram muito amorosos comigo e que nem por isso eu deixei de respeitá-los. Então eu sei que para mim isso é um pouco mais fácil porque eu fui educada assim. Mas e quando as pessoas não são educadas assim, reagem, né, de uma forma mais sem pensar? Os pais precisam ter educação emocional antes dos filhos, porque os pais precisam aprender primeiro a se educarem antes de conseguir educar os filhos, né? Sim, nós viemos, né? Nem todo mundo teve o privilégio que você teve de vir de uma educação não violenta. A maioria de nós veio de uma educação violenta. O nosso referencial de educação realmente é palmada, é grito, é punição, é castigo, é tirar o que a criança gosta. Então, tira o que ela gosta para ela aprender e tal, porque a nossa lógica de educação é fazer a criança sofrer porque ela tem um problema. E a lógica da educação positiva e consciente é ajudar a criança a resolver um problema, né? E a gente precisa entender que se a gente não for por esse caminho da educação consciente, a gente vai estar reproduzindo violências que nós sofremos. Só que, como eu falei, a nossa referência é uma educação violenta, a gente vai ter muita dificuldade. Por quê? É impressionante como muitas pessoas falam assim, Leiliane, você fala que não pode gritar, não pode bater, não pode punir, não pode castigar, não pode tirar o que gosta, pode fazer o quê? Ó, você vê que quando tira violências, não sobra nada em nosso repertório. Porque é o nosso referencial. Tirou a violência, eu vou educar como, então? Sabe? E aí, ó, o tanto que a gente está perdido nisso. E aí, o primeiro passo que eu sempre falo para os pais é a gente reconhecer
que nós viemos de uma educação violenta, que nossos pais fizeram o melhor que eles puderam, dentro do que eles sabiam. Tadinhos, não tinha conhecimento. Agora que a gente está falando sobre isso aqui em rede social, há pouco tempo. Então, agora que a gente está tendo esse acesso. Então, a gente não precisa repetir os erros dos nossos pais. A gente precisa entender que sim, as palmadas que nós levamos nos causaram traumas, nos causaram problemas, porque em qualquer lugar, em qualquer cultura, nós sabemos na nossa constituição genética, na nossa constituição psíquica, emocional, que violência nunca constrói, violência sempre destrói. E violência, palmada é violência, grito é violência, porque nenhum adulto quer levar um tapa. Por quê? Porque é violência. Ah, mas quando é criança não é violência? Como assim? Violência... 2 pesos, 2 medidas? Então, a gente precisa entender que é violência e que fez mal a gente, sim. E a gente não pode repetir aquele discurso. Eu sou o que sou porque eu apanhei. Eu sou o homem que eu sou hoje porque se não fosse as palmadas de minha mãe, se não fosse um dia que eu peguei o relógio do meu tio e ela bateu na minha mão e eu nunca mais roubei, eu não... Não, nós não podemos jamais dar créditos, né? Dizer que o nosso sucesso veio por causa da violência. Não. Se você conquistou o que você conquistou, não foi porque você foi violentada. É porque seus pais acertaram em muitas outras coisas, porque você escolheu bem depois que cresceu, porque você ressignificou muita coisa. Não atribua o seu sucesso à violência que você sofreu. Sim, até porque eu vejo algumas pessoas até falando assim, mas eu levei chinelada a minha vida inteira, minha mãe jogava não sei o que em mim a minha vida inteira, eu apanhava e nem por isso eu fiquei com trauma, nem por isso eu sou problemático. Eu acho muito difícil alguém que teve algo assim não ter algum problema. Às vezes a pessoa não reconhece o que é. Ela pode ter uma agressividade, ou ela pode ser retraída por causa disso, não é verdade? Não é por isso que talvez ela vai bater no outro, mas ela pode ter outros problemas que ela não identificou que é por causa disso, né? Não, a fala dessa pessoa já denuncia um trauma. Só a fala dela. Entendeu? Olha o que a pessoa acabou de falar. Eu levei palmada, eu não sei o que lá, e eu não tenho problema nenhum. Ela não consegue reconhecer os traumas que tem. Ela não consegue perceber a violência como danosa. Só o fato de você não reconhecer a violência como danosa já é um resquício aí na tua fala de trauma. Porque eu sempre falo que um dos maiores prejuízos da educação violenta é formar adultos que acreditam que a violência educa. Entende? Esse é um dos maiores prejuízos. Aí Sim. A gente atribui o nosso sucesso à violência que sofreu, apanhei, não morri, tem que bater mesmo. E aí muitos cristãos trazem a vara da Bíblia, que Deus manda bater, sendo que a vara da Bíblia não é bater na criança, é guiar a criança, tanto que é a vara da disciplina, da correção e não da agressão. Corrigir não é violentar. Meu filho errou a tarefinha, filho, vamos corrigir. A gente apaga e refaz, ou seja, eu resolvo o problema. Então, a vara da disciplina é resolver o problema com a criança e não punir a criança por ela ter feito algo que não está dentro do script do comportamento, né? Então, assim, esse é um grande prejuízo. A educação violenta forma adultos que acreditam que a violência educa. Então, só essa fala já traz. Aí muita gente fala assim, eu apanhei, mas sou bem, tenho minha família, tenho sucesso. Ah, é? Tem ansiedade? Tem dificuldade de falar não para as pessoas? Tem insegurança? Começa as coisas e consegue terminar o que começa? Tem dificuldade de se firmar em algum emprego? Tem paciência no trânsito, vive buzinando? Fica ansioso diante de uma entrevista de emprego? Você está bem? Quando tudo está muito bem, você está com aquele pressentimento que algo mal vai acontecer a qualquer hora? Isso também é trauma de educação violenta, seja com ou sem palmadas. É importante falar que a educação violenta, ela pode também vir para o lado emocional, né? Através de uma repressão, dessa coisa que você até fala nas suas redes sociais de mandar a criança engolir o choro, né? Coisas assim que às vezes a criança está lá
ela não sabe nem como expressar aquele sentimento dela e fazer ela engolir o que ela está tentando expressar é muito difícil. Eu me coloco na posição, né? Igual tipo a criança, enquanto você não comer tudo, você não sai da mesa. Eu fico imaginando eu no lugar, eu sem fome ter que engolir tudo, senão não saio da mesa, querer que bote comida na minha boca até eu explodir. Então, você imagina, eu acho que se os pais, os adultos se colocassem mais na posição da criança, né, imaginando que nós somos maiores, como se tivessem gigantes dando ordem em cima da gente, isso ia ser terrível. E só por aí já Uhum. é um jeito fácil da gente não fazer uma série de coisas para as crianças, né? Exatamente. Eu sempre falo, ó, quando você tiver em dúvida de como agir com a criança, tira a criança da cena e coloca um adulto no lugar, como eu agiria, né? Porque nós temos, Karina, um grande problema. Nós temos dificuldade de respeitar criança, adolescente e idoso. Porque nós vivemos numa cultura adultocêntrica. O adulto está no centro, esse adulto jovem, esse adulto que ainda não chegou na terceira idade, sabe? Nós temos dificuldade. Então, a gente tá claro que não pode gritar com o adulto, tá claro que não pode bater com o adulto. Ei, fale baixo comigo, mas a sociedade autentica e carimba o grito contra a criança e fala: agora pronto, não pode nem gritar com uma criança? Como é que eu vou fazer? Sabe, você quer ser gritado? Não, por que você não quer? Porque eu me sinto mal. Ai, tua criança não vai se sentir? Então, são Uhum. reflexões que eu estou fazendo aqui. Não é para a gente ter sentimento de culpa, não, sabe, gente? É para a gente se conscientizar. É para dar um F5, uma atualizada. Porque a educação violenta nos cegou, nos ensurdeceu. E aí, a violência que eu sofri na infância, eu não entendi. E eu repito agora, mesmo sem querer, com meu filho. Porque o que eu mais recebo, Karine, é a mãe falando: ele, eu quero parar de gritar, eu quero parar de bater, mas eu não consigo. Estão emaranhados nos traumas. Não consegue se Uhum. desvencilhar da educação violenta, porque foi o que recebeu. E a gente só oferece o que tem, a não ser que ressignifique. E como começar a ressignificar, né? A maioria das mães assim me pergunta, fala, Karina, como lidar com as birras, né? As birras, minha criança, meu filho é meio agressivo, ele se irrita, joga as coisas, como fazer, né, para que ele não fique assim sem. Só que daí eu vejo as mães gritando mais ainda do que os filhos, tipo, você tá me deixando Uhum. louca! E daí enlouquecendo a casa inteira, né? E eu sei que o Henrico teve uma fase de jogar, uma fase de querer mostrar a opinião dele. Então, e em nenhum momento eu falo, eu tive já vontade de gritar, mas eu, como adulto, né, buscando o domínio próprio, eu segurava, respirava e falava. Eu mostrava uma cara de espanto, eu falava, mas o que está acontecendo? Você está gritando, nunca te vi assim. Daí ele até parava, tipo, eu falava, filho, você está ficando diferente, você não é, você está gritando tanto, o que está acontecendo? A mamãe grita com você, ele, não, mamãe. Daí ele se dava conta do que ele estava fazendo sem pensar. Isso tem funcionado assim, né? Mas eu não sei de que forma as outras mães tentam, ou se gritam demais, ou se já tentaram de tudo. E às vezes a criança mesmo já tem né, uma índole diferente, ou uma personalidade mesmo, porque existe, né, a diferença de uma criança que é mais Uhum. agitada, da outra mais calminha. Então, como ela começar a mudar esse ciclo? Ela que tem que começar por ela se acalmar Uhum. mais, né? Sim, claro. A responsabilidade sempre é do adulto, nunca é da criança. Nós que somos os guias das crianças, nós que fomos colocados nessa missão, nós que escolhemos, na maioria dos casos. Muitas pessoas não escolheram, mas a maioria dos casos nós escolhemos ter os filhos. Então, e isso não é um peso, isso é um privilégio. Porque não Sim. há tarefa mais linda no mundo que você contribuir diretamente para a formação de outro ser humano, você gerar uma vida. Então, isso é muito, sabe, salutar mesmo. É incrível, eu acho incrível. Porém, nós temos os desafios. E aí, muitas mães, pais perdem, mas principalmente as mães, perdem a paciência e o autocontrole por não ter tido educação emocional, por não ter uma referência de pais mais calmos, de pais que sabem resolver problemas junto com os filhos. Mas muitas mulheres, principalmente pela carga materna, carga mental, fazem tudo sozinha. Aquele homem só coloca as coisas em casa. Então ela chega em casa, ela trabalha fora, chega em casa, tem tarefa de menino para fazer, tem trabalho, tem casa para arrumar, adiantar o almoço de amanhã, não sei o quê. Então, quando a gente está com muita coisa na cabeça, o nosso cérebro fica no estado de alerta, de luta e fuga. Eu estou em perigo.
Então é difícil a gente manter mais autocontrole. A gente tem dificuldade de manter autocontrole quando a gente dorme mal, entende? Quando a gente está numa TPM, a gente tem mais dificuldade de ter autocontrole. Então a gente tem que conhecer os nossos gatilhos. O que me deixa mais fora de mim? Eu, por exemplo, quando eu estou na TPM, eu fico mais impaciente. Se eu estou nesse momento, eu preciso entender, olha, hoje eu tenho que respirar mais um pouco, eu tenho que explicar até para os meus filhos, olha, mamãe não está bem hoje, até eu falo para eles, ó, aqui tá um furacãozinho aqui dentro, e eu não posso te atender agora, essa briga de vocês aí, eu preciso de 1 minuto para respirar, porque senão eu vou fazer o que eu não devo fazer. Tá? Porque eu não sou a mãe guti-guti, não. Tem hora que eu faço, ai meu Deus, tem hora que é só me pegar em Cristo, sabe? E dizer, me dá o fruto do Espírito, do domínio próprio, Senhor. Eu preciso, porque eu sou a referência para as minhas crianças. Então a gente se imbuir dessa responsabilidade, não com peso, mas como um privilégio. E aí, essa criança, um ponto que a gente precisa entender, de fato, são alguns pontos, eu vou tentar ser bem prática, é justamente entender o desenvolvimento infantil. Quando a gente entende o desenvolvimento infantil, a gente vai fazer uma coisa muito importante: alinhar as nossas expectativas à realidade. Porque é muito complicado as pessoas quererem que uma criança de menos de 4 anos não esperneie, não faça birra e não arremesse objetos. Por que eu estou falando isso para vocês? Não estou falando de permissividade, eu sou totalmente contra permissividade. O que eu estou falando aqui? Gente, até os 4 anos de idade, a criança não desenvolveu algo muito importante para ela, que se chama controle inibitório. Ou seja, capacidade de controlar o seu corpo. É como se o corpo da criança ainda não obedecesse a ela. Ela não tem o desenvolvimento cerebral suficiente para domínio desse corpo. E até nós adultos, mesmo com cérebro desenvolvido e mesmo com controle inibitório desenvolvido, quando nós estamos com raiva, nós temos a tendência de arremessar algo, dar um murro na mesa. Nós temos essa tendência e muitas vezes nós fazemos. Quantas vezes você faz assim, ó, quando você está com raiva, para você segurar? É natural da gente. A descarga adrenérgica que a gente recebe de cortisol prepara os membros superiores e os membros inferiores para agir, porque o cérebro recebeu a informação que nós estamos em perigo. Então, você adulto tem dificuldade de ficar assim. Aconteceu um problema sério, os meninos estão brigando, tá aquele fuzil em casa de você. Eu vou me concentrar agora, não sei o quê. Não, a gente faz isso com muito treino, sabe? Muita persistência. Mas a nossa tendência vai ser... Meu Deus, essas crianças... Olha você usando seus membros superiores. Só que, como você tem um controle inibitório e você se comprometeu de educar sem violência, você vai se segurar, você vai respirar, você vai relaxar. Agora, a criança não desenvolveu ainda, está muito imatura. O primeiro objeto que ela pega na mão, ela arremessa, ela vai dar um tapa no irmão, ela vai correr, ela vai espernear. Porque é a forma do corpo descarregar. É uma descarga do corpo para tentar acalmar a criança. A criança bater braços, bater pernas, é uma forma de autorregulação. É o que ela dá conta. Você exigir que uma criança de menos de 4 anos se acalme sozinha, não faça birra, é a mesma coisa que você exigir que ela pegue um saco de cimento de 50 quilos. Ela já tem braços, ela tem pernas, elas têm tendões, elas têm músculos, tá tudo ali, mas não está desenvolvido o suficiente para pegar aquele peso. Mesmo assim é o cérebro. Ele está ali, mas ele não tem capacidade suficiente para autorregulação. Então, o cérebro infantil precisa de um cérebro adulto que está formado para se autorregular e aprender a lidar com essas situações difíceis. Então, a criança está agressiva? Primeiro ponto é, não diga meu filho é agressivo, meu filho é teimoso, meu filho é desobediente. Não use essas palavras, porque as palavras têm muito poder. E isso é provado cientificamente, né? A Bíblia já falou há muitos anos, mas a ciência hoje comprova, a neurociência comprova que as palavras se materializam em nossa vida. Então, seu filho não é agressivo. Seu filho está com comportamento agressivo. É a essência de ser. Está é estado que pode mudar. Filho, você está com um comportamento que não é bacana, não é respeitoso. Vamos nos acalmar. Agora, como é que a gente vai acalmar a criança? A gente mais nervoso e gritando mais que ela. Então, numa situação dessa, é acalmar a criança. Ela tá batendo em alguém, você vai segurar a mãozinha dela. Não é, não bota. É, filho, bater não. Bater dói. Vamos nos acalmar? Vamos lá. Pega a criança, acalma, dá um copo d'água, respira. Quando a criança estiver calma, aí você ensina
Porque o cérebro só está ensinável quando nós estamos calmos. O cérebro Uhum. só está pronto para aprender algo quando nós estamos calmos. Então, você nervosa, mamãe e papai, você nervoso, você está incapacitado para ensinar. Sua criança nervosa está incapacitada cerebralmente para aprender. Quando todo mundo se acalmar, aí vem a aprendizagem. Uhum. Não, é muito importante, porque eu vejo, o que eu falei, a maioria dos pais, às vezes até por falta de tempo, hoje em dia, é, muitos deles estão terceirizando, às vezes por falta de opção, porque tem que trabalhar, e Sim. quando o pouco de tempo que acabam encontrando os filhos, às vezes já encontram eles com uma formação pronta, que veio da escola, ou veio de quem, da babá, e pega um pacotinho pronto e se vê, né, meio que sem saída, sem saber como agir. A questão dessa terceirização, seja opcional ou não, né, ou por falta de opção, ela acaba interferindo, você acha, na formação da pessoa ou depende muito de quem está cuidando, né, dessa criança? Olha, a gente sabe, como você colocou, muita terceirização é compulsória. A pessoa não tem realmente outra opção, ou vai trabalhar ou passa fome, ou não paga as contas, né? Mas só que, sem sombra de dúvidas, a criança precisa, principalmente até os 3 anos de idade, principalmente de contato direto com os seus pais, principalmente com sua mãe, né? Esse cuidado. Não tem como? Sim, tem pessoas, tem cuidadores que vão fazer e vão desempenhar uma função materna, paterna bacana. Sim, existem e vai acontecer, mas prejuízos tem, isso a gente não pode negar, porque a ligação de pai e mãe é diferenciada quando esses pais exercem suas funções a contento. Né? Então, Uhum, assim, o que a gente pode fazer para amenizar, já que isso é uma realidade em nossa sociedade, é a gente ter contato, ter momentos diários de conexão com a criança, certo? É estar de mãos dadas com essa creche, com esse hotelzinho, com essa escola, estabelecer finais de semana com mais momentos ricos entre família, sabe? Então, assim, mesmo a gente não estando sempre com os nossos filhos, a gente pode ser presença presente, porque tem presença presente, ausência presente e presença ausente. Então, a presença presente é quando eu estou presente em corpo e mente. A presença ausente é quando eu estou presente na vida da criança, mesmo estando ausente. Como é que você pode fazer isso? Você sai para trabalhar, seu filho ficou em casa, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp da pessoa que foi com ele, pode fazer uma chamada em vídeo de 2 minutinhos no seu intervalo de almoço. Filho, mamãe estava pensando em você agora. Nossa, como eu amo você. Como é que você comeu no almoço? Fala aqui para mamãe. Ligaçõezinhas ou um áudiozinho, a criança já vai ter algum contato com você durante o dia. Isso é presença, é ausência presente, melhor dizendo. É uma ausência, mas que está presente. E a presença ausente é quando a gente está com a criança, mas está mais tempo no celular, a gente está preocupado com outras coisas, passa o dia arrumando a casa ou fazendo outras coisas, e a criança sempre solicitando nossa presença daqui a pouco, daqui a pouco. É uma presença ausente. E a presença uhum, ausente, muitas vezes, ela prejudica mais do que a ausência presente. Porque você se presentifica de alguma forma, né? E aí a gente pode, uhum. sim, deixar recadinhos para a criança, fazer chamadas para a criança, ter um momento especial durante o dia, nem que seja na hora de dormir, contar uma historinha, cantar uma musiquinha, fazer uma oração com a criança, para quem faz orações, enfim. Tudo isso vai, sim, se constituindo como base emocional para a criança. Isso entra também, né, a questão das redes sociais. Eu acho importante que você tocou nesse assunto, que às vezes os pais estão na rede social e estão ocupados com outras coisas e acabam, né, dando para os filhos que estão ali muitas vezes ao lado, né, um computador, um celular ou um tablet. E a gente tem visto isso como um dos principais, assim, perigos, né, para que os filhos se desviem, né? Por mais que ou pela falta de afeto, né, do contato físico, das brincadeiras, eu acho que aquelas brincadeiras de infância que a gente, né, brincava mais é, sem estar, né, com o olho vidrado no tablet, e também a sexualização precoce, os perigos mesmo da internet, daquilo vir num crescente, né, do pré-adolescente ao adolescente. Eu acho que a internet hoje ela traz grandes perigos ali disfarçados de distração, né? E muitas vezes os pais
não percebem, né? Eu quis trazer esse assunto à tona por questão do filme, né? Que essa semana se tornou, né, alvo das notícias. Até eu postei, você postou sobre isso, da apologia à pedofilia, um filme que já é antigo, mas que agora, né, foi para Netflix, e entre outros filmes de conteúdos, ou seja, né, de conteúdos aí maquiavélicos, conteúdos mais pesados, que não tem uma faixa etária hoje em dia correta, né, a indicação de faixa etária correta para quem for assistir. Então, eu gostaria que a gente falasse sobre isso, a questão da internet como um perigo realmente real para a criança, para o pré-adolescente, para o adolescente e para o adulto também, né? Que não tem percebido, mas também está ali envolvido, né? Quase que 24 horas. Exatamente, Karina. Olha só, gente, eu que trabalho diretamente com assuntos relacionados à sexualidade infantil, à pedofilia, abuso sexual, é impressionante o número de crianças que têm tido o seu desenvolvimento sexual e emocional totalmente deturpado e prejudicado por causa das redes sociais e acesso livre à internet. A internet é maravilhosa, eu amo tudo que ela nos proporciona, tudo que é bom, mas a gente precisa entender que existem pessoas perversas, e quando eu falar perversa, entenda perversão da psicologia, da psicanálise, de estrutura perversa, e pessoas que às vezes não têm uma estrutura perversa, mas têm atos perversos, embora não tenha a estrutura psíquica perversa, mas tem atos perversos. E só para começar, eu quero dizer para vocês que existe uma rede de pedofilia no mundo todo que investe bilhões, não são milhões, são bilhões de dólares, de euros, atrás das nossas crianças, tá? Existe um mundo aí na Deep Web, existem grandes nomes envolvidos nessa rede da pedofilia, existem pessoas enormes que estão trabalhando 24 horas por dia para ter o teu filho, para ter a sexualidade do teu filho aqui na mão dessa pessoa, para abusar o teu filho, para deturpar a mente do teu filho. Só que muitas pessoas agem de maneira escrachada, outros agem de maneira mais sutil, mais... E aí que está o perigo, tá? Então, nós temos vários exemplos. Trazendo o filme que veio, né, à tona, justamente eu falei dele, não só pela cena que todo mundo colocou, mas eu assisti o filme, fiz uma análise e eu fiquei muito preocupada com a forma que a violência física, emocional e sexual foi colocada. Não, mas é arte, isso é censura. Não. Arte é arte. Agora, a gente fazer apologia e dizer que aquilo é para adolescente e colocar adolescente numa cena de pedofilia, numa cena de abuso sexual, isso inclusive vai contra as leis do nosso país, né? E isso ficou muito claro, fora outras violências tratadas como piada, incentivo ao consumo do álcool na adolescência, a uma vida sexual bem descomprometida, bem de que não está nem aí para o sentimento do outro. E aqui muita gente fala, cuidado com o moralismo. Não, gente, a gente precisa sim falar mais sobre essas questões, porque hoje tudo as pessoas desvirtuam o discurso, né? Mas isso é fato, o adolescente não tem maturidade. Gente, adolescente não sabe nem se defender de abuso. Então o filme trouxe o abuso sem nenhuma reflexão. Um adolescente assiste aquilo sozinho, ele sofre abuso, ele acha que é normal, porque não houve reflexão nenhuma, só jogou a cena, os meninos saíram correndo e acabou. Claro que isso é apologia. E teve gente que veio falar, mas ali só está demonstrando o que existe na sociedade, não sei o que, isso é como um alerta. Como um alerta, não, eu acho que é como um alerta se você mostra uma solução, se você realmente alerta, ali só mostrou como coisa natural, não alertou e não ensinou nada, né? Não ensinou, não conscientizou, falou só assim, só jogou e depois ainda promoveu o pedófilo. Isso que eu achei mais triste, ainda foi no final, o pedófilo ser promovido a ter contato com todos os outros adolescentes. E a cena final ainda, que ele dando um tapa no bumbum do menino, e aquela narração com um tom realmente de perversão, né? Olha, fulano gosta disso, enfim. Mas esse é só um exemplo, o filme foi só um exemplo de vários. Por exemplo, tenham muito cuidado com os tais de animes. As crianças estão sendo engolidas por animes.
E tem animes, eles vão para dois pontos que duas grandes pesquisadoras americanas, não sei nem se o livro está aqui, mas eu queria até indicar para vocês. Se eu soubesse, se eu tivesse lembrado, eu tinha colocado aqui para indicar para vocês. Mas é A Infância Perdida, o nome do livro. E elas pesquisaram por 14 anos aquilo que mais vem afetado as crianças. E elas descobriram que é justamente a violência e a erotização infantil, que tem realmente roubado a infância das crianças. E aí os animes, a base dos animes é violência e sexualização pesada de crianças e adolescentes. Mas são coisas tão pesadas que até pra gente adulto que tem contato, a gente fica assim, meu Deus, o que é isso? Entende? Só que os pais veem os filhos jogando os games, jogando, né, ou assistindo os animes, e falam, não, é só um desenho japonês, aquele japonês tem um olhão, a bocarra e não sei o quê. É só isso mesmo. Não. É muito sangue, é muita violência, e eu tenho atendido muitos casos de pais que estão com seus filhos realmente perdidos, erotizados, bagunçados em sua sexualidade por causa do vício nos animes. Os pais, olha, tá só um joguinho. Ali tem muito perigo. Se você não sabe o que é animes, pergunta a seu filho. Filho, você ouviu falar de animes? Ah, eu ouvi falar. Só faz assim para você ver. Tomem muito cuidado. Então, são filmes, são músicas, as músicas do aplicativo, né, o TikTok, tem muita sexualização. São crianças que têm dançam demais, enfatizando a parte íntima. Gente, a gente precisa entender que tudo isso afeta diretamente o desenvolvimento sexual da criança. Vai afetar as bases emocionais da criança. Por quê? Vou explicar em alguns segundos para vocês. Na formação da nossa sexualidade, na infância, a base que tem que ser formada é a afetividade. Depois, na adolescência, é que o erótico vai entrando aos pouquinhos. Entende? Mas a criança não está pronta para receber algum conteúdo erótico aqui, porque ela não tem base afetiva. O erótico só faz sentido quando há afeto, porque senão vira só encontro de corpos. E aí, na infância, o que a gente percebe? Um investimento bilionário desenfreado para erotizar crianças. Por quê? De acordo com essas pesquisadoras americanas do livro A Infância Perdida, sobre sexualização precoce, ela diz o seguinte: não há mercado mais lucrativo do que sexualização, pornografia e violência. Então, os grandes marqueteiros com pensamentos perversos estudam o que realmente chama a atenção de crianças e adolescentes porque eles querem formar os seus consumidores vitalícios. E se eu alcanço a criança na sexualização e na violência, eu tenho muito a lucrar com esse ser humano. Então, gente, não é teoria da conspiração, é ciência. Eu quero encontrar o livro para eu mostrar. Eu faço questão de mostrar para vocês adquirirem. Tem coisas que a gente já tem visto, olhos nus. Por isso que eu falo que não é teoria, é a realidade. Antes se falava em teoria, agora a gente vê quantas notícias que a gente vê e quantas milhões de coisas acontecem que a gente não sabe, que a gente não vê. Você tem mais acesso ainda porque chega através dos teus directs, chega, né, através do teu e-mail, enfim, de casos que você fica sabendo que não vai para a televisão. Mas a televisão tem dia e noite notícias desse tipo, né? E eu falo que, e mesmo assim, tem pais e mães que eu vejo que estão cegos, que não percebem isso, que pequenas atitudes, às vezes, dos próprios pais podem estar erotizando os filhos. Eu vejo pai e mãe dançando essas dancinhas do TikTok com criança de 3, 2, 4 anos, rebolando e a menininha fazendo gestos obscenos com a mãe do lado, com o pai do lado. E a mãe lá feliz da vida porque tá ganhando like. Nossa, aqui o povo tá curtindo, fazendo dancinha com chifre, assim, chifrinho rebolando. Eu falo, onde esses pais estão com a cabeça? Eu falo, depois, a hora que essa filha, ou ela vai ser, ou o filho vai ser um abusador ou vai ser abusado, ela vai, não sei de onde veio, dei uma educação ótima, tava só dançando, só dançar não é nada. Mas o que está por trás desses movimentos? O que está por trás
dessa música, o que está por trás do exemplo do próprio pai ou da mãe, que, sei lá, às vezes estão lá fazendo sexo e a criança do lado, achando que a criança não está nem prestando atenção, que está dormindo ali bem do lado. Sabe, são coisas muito graves que os pais estão cegos e eles próprios estão achando que é normal, que é coisinha boba, que é coisa de gente, né, que está muito bitolada. Isso que eu acho um absurdo isso. E eu vejo pessoas, não é para pessoa que não tem nível, a pessoa não tem instrução. Eu vejo pessoas que têm estudo, que têm instrução, mas levam isso como banalidade, como coisa boba. Agora a Karina ficou cristã, agora tudo é errado. Eu falo, não, gente, já via isso, já achava um absurdo uma coisa dessas, né? E muitos pais fazem porque realmente não têm o conhecimento dos prejuízos, sabe? Assim, no sentido de Uhum, prejuízo real. É o quanto isso pode afetar. A gente fala, nossa, eu dancei na boquinha da garrafa e não tem problema nenhum. Será? uhum. Como é que você É. vai avaliar? Tem problema que a gente Uhum, só reconhece na psicoterapia, em outras, né, em outras reflexões e autoconhecimento, enfim. A gente sabe que os pais erram com todo o desejo de acertar, querem o melhor para os filhos. E por isso que a gente faz esse chamamento, para a gente estudar mais e refletir mais, porque escutem, meus amores, tem uma rede, tem como é que eu quero falar para vocês? Tem é uma rede, eu vou falar rede que a palavra não veio, tá? De consumismo que querem consumir sua criança. Existem pessoas do capitalismo perverso e desenfreado, estou dizendo que o capitalismo está errado, mas há o capitalismo perverso e desenfreado que quer fazer do seu filho um consumidor, que oferece para seu filho aquilo que realmente deturpa a percepção dele sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o relacionamento e sobre o seu corpo. Ok? Existem pessoas estudando crianças, estudando adolescentes e estudando os pais desatentos. Existem pedófilos que estão na internet. Gente, eu atendi um caso há 2 semanas, né, de um pedófilo que entrou em contato com a menina através de um jogo, certo? E atendo esses uhum. casos direto na internet ali. Então, além do consumismo desenfreado, além da sexualização, tem a pedofilia que está solta, tem a pornografia que está solta, que está detonando a mente das crianças. Eu não consigo contar nessa pandemia mais que triplicaram os casos de crianças que estão acessando pornografia, que estão em estado de masturbação compulsiva. Ou seja, nossas crianças estão sendo atacadas e a gente está no palco olhando e achando tudo normal. Não é normal, gente. E aqui a gente pelo menos não está falando de puritanismo, não. Não é uma questão de puritanismo, são as evangélicas da rede social. Não, aqui eu estou trazendo questões científicas. Se vocês quiserem 10 toneladas de artigos, de livros, eu mando para vocês. Vão no meu Instagram, vai ter artigos lá também, vai ter referências lá. Eu estou falando do ponto de vista como uma pesquisadora científica da área. Sim, Existem pessoas perversas engolindo as nossas crianças. Nós estamos assistindo de camarote cegos, surdos e mudos. E a gente sim. precisa refletir sobre isso e entender que nós temos poder para vencê-los, se a gente se comprometer e buscar conhecimento. E isso independe da idade, né? Porque às vezes eu vejo mães postando foto, né, com o bebezinho nu, peladinho, ou a menina assim, ai, olha aqui minha filhinha hoje aqui molhando o jardim, às vezes de biquininho sem a parte de cima. Sabe, para o pai, para a mãe, para a própria criança, fala, isso aqui não tem nada a ver, mas para um pedófilo isso é um prato cheio. Ou eu estou Exato. errada? A gente, para Não. os nossos olhos, aquilo é puro, não tem nada demais. Mas muitas vezes, para o jardineiro que está ali do lado, às vezes ajudando a molhar a planta, ele pode ter um olho perverso. Para a pessoa que viu aquela foto ali do lado, ele pode estar do outro lado se masturbando, vendo a menininha molhar a planta. Então a gente tem que ter cuidado até com bebês, não é? Porque hoje em dia cada vez parece que eles estão buscando abusar, quanto mais novo ainda está se tornando maior o número de casos? Sim, os pedófilos e abusadores estão preferindo crianças mais novas porque elas estão na fase pré-verbal, elas não falam. Então, Não uma criança de conseguem 2 anos falar. mostrar. Exatamente, uma criança de 2 anos falar que o tio tá pegando aqui na minha parte íntima, por fazer, não, tá confundindo, é muito pequeno e tal. Então, eles abusam em qualquer idade, tá? Agora, os bebezinhos e as crianças menores realmente são atacadas e os adultos têm dificuldade de acreditar quando elas relatam, né? Em relação à exposição do corpo das crianças, a gente tem que ter cuidado, gente, porque existem paparazzis da pedofilia.
tá? Então, não troca seu filho em lugares públicos. Ah, a gente agora vai deixar de viver, infelizmente. A não ser que você queira expor seu filho e, igual uma Até delegada... questão em clube, né? Em clube, assim, na praia, em Exato. clube. Eu lembro Tenha que cuidado, às logo vezes... eu já tive com pessoas, com amigos, assim, e com o Henrico eu sempre botei uma, sabe, eu faço uma cabaninha, assim, para trocar. E sempre tive essa preocupação também, porque a gente somos pessoas públicas, sempre parece que tem mais gente olhando, mas eu sempre me preocupei com isso, sabe, de preservar. E eu lembro que eu já viajei com pessoas que estavam comigo e falavam, Karina, bobeirinha, ela é criança, ninguém nem tá vendo. Falou, pô, mas se tá batendo uma foto, se tá, sabe, exatamente o que você falou, existem pessoas que têm esse olhar, Uhum. né? Essa Sim, doença. gente. Uma seguidora minha descobriu, um parente dela, descobriu que a criança estava num site, um parente que trabalhava na delegacia e tudo mais, num site pornográfico. Entendeu? A filha estava num site pornográfico, num site de pedófilos que a justiça, a polícia tinha encontrado, enfim. Né? E são fotos que eles tiram em praias. Então, assim, então minha filha não vai poder mais em praia. Não pode, a gente está falando de expor a nudez. Além desse risco, tem outra questão que é muito importante comentar. A gente tem que ensinar para a criança, desde cedo, os conceitos de privacidade, de intimidade, de partes íntimas. E nesses cursos, a gente tem que apresentar para a criança o quê? Filho, as suas partes íntimas são tão importantes, tão especiais, que existem roupinhas só para elas. E elas sempre ficam guardadinhas, porque são partes só suas, fazem parte da sua intimidade. Tá? Então as pessoas não podem aí estar vendo suas partes de qualquer maneira, não. Mamãe, papai, a doutora, a tia da creche e tal, que lhe ajuda no banho, né? Quando a criança é menor. Sim, mas é essa rede de segurança que pode. Outras pessoas não podem estar vendo você, porque é sua parte íntima. Mamãe anda pelada na rua? Papai anda pelado na rua? Não, por quê? Porque é nossa intimidade. Então, o mesmo cuidado que a mamãe tem com a intimidade da mamãe, eu também tenho com a sua. Se você troca a sua criança na rua, qual conceito de intimidade você está passando para ela? Né? Uhum. Então, tem a construção que faz parte da construção da sexualidade da criança, os conceitos de intimidade e privacidade, que ajuda na formação do sentimento de pudor, que é fundamental para a sexualidade da criança e do adulto a vida toda. E não confunda pudor com tabu, tá, gente? Tabu é preconceito, é total. Pudor não. Pudor é a vergonha saudável. Não. Até eu não vou soltar pum na frente de todo mundo porque eu tenho pudor. Eu não vou fazer Uhum. sexo na frente de todo mundo porque eu tenho pudor. Eu não vou fazer sexo numa piscina, como foi o caso que a gente descobriu essa semana, um casal fazendo sexo na piscina, porque eu tenho pudor. Então, casais que fazem sexo em qualquer lugar e que trocam cara espirrada em qualquer lugar, eles têm um problema na formação do sentimento de pudor, que é lá Esses da dias, infância. olha, você sabe que no Réveillon eu viajei para um lugar, para um resort, e a gente estava nadando na piscina com crianças, tudo. Eu reparei um casal num esfrega-esfrega ali, tendo um negócio numa piscina durante o dia com criança. Eu falei, até Exato. a boia do meu filho começou a ir mais perto. A hora que eu olhei aquilo, já estavam bêbados o casal. Eu falei, que coisa mais nojenta um negócio desse. É isso, é falta de pudor. Isso é desvio psicológico, né? Realmente uma fissura ali no desenvolvimento da sexualidade. Então, a gente precisa ser coerente com as crianças. Olha, né? Meu filho, suas partes íntimas, ia colocar aquele tabu. Não, não é tabu, é pudor. Que é proteger o seu corpo e entender o que é de ordem íntima e o que é de ordem pública. E agora você comentou assim, né? Ah, mas daí a tia da escola vai trocar, não sei o quê. Mas a gente já viu também casos de crianças que já sofreram abuso por pessoas próximas, às vezes até Sim. familiares, por pessoas cuidadoras, cuidadores. De que forma a gente pode alertar os filhos e também perceber se está havendo alguma coisa relacionada a isso, né? Nos filhos que a gente, né? Uhum. Olha, mais de 95% dos casos que eu atendi na última década, que eu tive conhecimento na última década, foram pessoas da família, ou amigos da família, ou cuidadores. Somente menos de 5% que foram pessoas assim, num shopping, não sei o quê, entendeu? Mas 95% dos casos que eu atendi sempre são pessoas conhecidas dos pais, conhecidas dos pais.
Porque já tem intimidade, porque já tem uma Uhum. proximidade muito mais fácil e vai pela aquela coisa da afetividade primeiro, que você fala, do carinho de brincar, já sabe que a criança gosta. Isso. É porque são pessoas que já têm acesso ao corpo da criança. É o tio Uhum. bacana, é o pai bacana, é a avó, é o avô. Eu recebo muitos casos de avó, de avô que abusa, de tio, de pastor, de diácono de igreja, de tio de Hum. acampamento, de muitos, 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 muitos casos mesmo, sabe? Então, assim, não tem essa de eu consigo proteger meu filho, eu não vou nem tocar nesse assunto com ele e eu protejo. Não. Sua criança vai estar sem você em algum momento e é natural, normal que isso aconteça. Ela vai para a escola, ela vai na casa de alguém, ela vai. Enfim, ela vai ter algum lugar sem você. Você não é onipresente, só Deus é onipresente. A gente não é. Então, até essa semana eu fiz até uma aula como ensinar a sua criança a se proteger do abuso quando estiver longe de você. Você tem que ensinar a sua criança a se proteger. Por quê? Não é que a criança é responsável pela proteção dela. Não, responsáveis somos nós. Mas quando elas não estiverem conosco, como eu vou empoderar minha criança para ela se proteger? E isso se faz, gente, através da educação sexual adequada, saudável à idade da criança, ensinando a criança sobre o limite corporal. Então, você precisa ensinar para a criança o que são partes íntimas, o que são partes privadas, por exemplo. Você tem que ensinar para a criança quem pode tocar no corpo dela, como pode tocar no corpo dela e quando pode tocar no corpo dela. Partes íntimas, quais são? Seios, pênis, vulva e bumbum. São partes íntimas. O que são partes privadas? São partes que não estão cobertas, mas que não, todo mundo não pode ficar pegando, tá? Boca, pescoço, barriga e coxas. São partes privadas da criança. Deixe claro para o seu filho, ninguém pode estar alisando o seu pescoço, sua barriga, suas coxas, porque muitos abusadores começam a tocar por aí. Começa a tocar na boca da criança, até realmente beijar na boca da criança. Deixe claro para a criança que beijo na boca é um carinho de adulto, que se uma pessoa de fora quiser beijar a boca dela, se um parente quiser beijar a boca dela, não, é um carinho que outra pessoa não pode estar dando para ela, que é um carinho de adulto. Deixe claro para a criança quem é a rede de proteção dela, as pessoas que podem realmente ajudá-la quando ela for ao banheiro. Outro ponto, ensine a criança a fazer sua higiene íntima desde pequena. Se você, a partir de 1 ano e pouquinho, você pode ensinar. E se você for ensinando com 4 aninhos, mais ou menos, a criança já consegue fazer sua higiene íntima. Você já tira várias possibilidades de outras pessoas estarem pegando as partes íntimas dela. E você vai ensinar para a criança 4 regras de proteção básica. 4 regras de proteção que são, assim, básicas, que até eu postei essa semana também, que o menino se salvou e várias meninas salvaram do abuso por causa dessas 4 regras de proteção que nós criamos a partir de tudo que já estudamos. Primeira regra de proteção você vai ensinar para a criança. Se alguém vier tocar no seu corpo de forma desrespeitosa, principalmente as suas partes íntimas, você vai falar o quê? Não. Não. Segundo, você vai gritar, certo? Ensine sua criança a gritar, certo? Segundo, você vai sair correndo. E terceiro, você vai avisar uma pessoa de sua confiança e vai me contar tudo quando se encontrar comigo. E aí um menino na escola, 2 adolescentes queriam abusar dele, e ele gritou não bem alto, a pessoa da limpeza ouviu, os meninos se assustaram e saiu correndo, porque a mãe dele implementou as 4 regras de proteção. Porque tem muito abuso sexual em banheiro de escola. Sua criança vai no banheiro, só que os adolescentes também frequentam o mesmo banheiro, esses adolescentes que têm acesso à pornografia pesada, que assistem 24 horas por dia quase, né? Então tá com a mente toda ali, ó, bagunçada, e aí acham natural abusar crianças. Por isso que a gente tem que oferecer educação sexual e ensinar a criança a se proteger. Porque ela pode estar em perigo em nossa casa, fora da nossa casa, com parente, na igreja, na escola, em qualquer outro lugar. Se a gente não ensinar, a criança não vai nem saber. Tem criança que é abusada e nem sabe que aquilo é abuso. Então, como que claro. existe algum comportamento que identifique, que os pais podem identificar nessas crianças de que elas estão sofrendo algum abuso? Elas ficam mais revoltadas, mais irritadas, ficam mais encolhidas, mais quietas? Ou quais os tipos de comportamento que a gente pode perceber e tentar conversar com a criança para ver se está vendo algo diferente? Olha só, de acordo com a literatura nacional e internacional, a gente não pode afirmar que tal comportamento é somente do abuso sexual. Mas existem comportamentos que deixam claros sinais de abuso ou de outra violência que a criança esteja sofrendo. Por exemplo, mudança repentina de comportamento. Seu filho tinha um padrão de comportamento, ele mudou.
Como muitos pais falam, mudou da água para o vinho. Não era agressivo, está agressivo. Tá? Não era muito retraído, está muito retraído. Era uma criança que já não fazia mais xixi na cama há um tempo, volta a fazer xixi na cama. É uma criança que já tinha uma certa independência, mas agora volta para um estado de dependência patológica. Então, houve mudança de comportamento, a gente precisa estar atento, porque pode ser abuso, mas também pode ser bullying, pode ser sinal de depressão, pode ser sinal de estresse tóxico que a criança está sofrendo. Por isso que a gente sempre fala que educação sexual e educação emocional estão juntas. Porque se a gente interpreta um comportamento agressivo como uma criança rebelde que manipula, que não obedece, enfim, a gente pode estar fechando os olhos para um pedido de socorro da criança. Porque a criança sempre vai contar que ela está sendo abusada, mas ela vai usar as palavras como último recurso. Ela vai apontar pelo comportamento. Mas também tem sinais físicos, que são mais claros, tá? Que é fissura nas partes íntimas, vermelhidão, sangramentos, dores no baixo ventre. Então, a criança com muita dor de barriga. Se a criança fala que sempre está com dor de barriga, vá atrás. Primeiro você vai nas causas físicas, faz uns exames com o pediatra e tal, mas muitas crianças têm dor de barriga frequente, tirando vermes e outras questões físicas, são emocionais. E muitas delas abuso, bullying e outras violências. Então, perceba sempre o comportamento da sua criança como uma comunicação. Comportamentos erotizados também podem ser sinais e sintomas de possíveis abusos. Crianças que falam muito em partes íntimas excessivamente, não assim, minha parte íntima, vou soltar um pum. Não, isso é normal da infância, tá? Mas, eita, pepeca gostosa, deixa eu pegar no seu pinto, deixa não sei o quê, sabe? Assim, esse a gente chama vocabulário erótico que não corresponde ao repertório sexual infantil, tá? Então, a criança imita posições sexuais demais, a criança tem jogos sexuais com outra criança, quer ficar beijando na sua boca e tal. E isso pode ser sinal de alerta. Que pode ser abuso, pode ser contato com pornografia, pode ser também que tenha visto os pais fazendo sexo. Ou seja, a criança está erotizada. E a erotização pode vir desses 3 pontos ou outros também. Quando a gente, enfim, detecta algo assim, né? Um pai, uma mãe, ou enfim, detecta que a criança está passando por algo assim, qual é o primeiro, né, a primeira atitude que ela deve ter? É buscar um psicólogo? É buscar... É por onde começar? Primeira coisa, não responsabilizar a criança pelo comportamento, ouvir a criança, tá? Até antes de você procurar um profissional, escute sua criança. Filha, a mamãe está percebendo que você está mais agitada. O que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? Em vez de você ficar, olha, por que você está assim? Eu vou tirar isso para você melhorar, viu? Você está pensando o quê? Né? Afasta a criança. Olha, em que eu posso te ajudar? Está acontecendo alguma coisa na escola? Porque muitas crianças estão sofrendo muito na escola, gente. Violência psicológica, física, enfim. Então, conecta primeiro com essa criança, ouça essa criança, dê abertura para ela falar, tá? Se você percebe que os comportamentos persistem, que sua criança está num nível de angústia maior, que realmente você não sabe o que fazer, é o de procurar um profissional. E você pode procurar um profissional de psicologia para atender a sua criança, mas também você precisa buscar conhecimento em sexualidade infantil, em desenvolvimento da criança, em educação sexual, educação emocional, né? Porque a gente, numa situação que a criança apresenta um comportamento como pedido de socorro, a gente tem que saber fazer os primeiros socorros. E isso exige conhecimento. Mas, se você não dá conta, não hesite em procurar um profissional. Porque quanto antes tratar, melhor. Perfeito. Quando um pai e uma mãe, assim, eles discordam das atitudes, né, que devem ser tomadas, ou da forma de educar um filho, né? Acha que tem que fazer uma coisa, outro acha que tem que fazer outra, aquele conflito ali no casal. De que forma isso pode ser solucionado? Eu já vi vários pais e mães que falam, pô, já tentei dialogar, eu acho que meu filho tem que fazer de um jeito, meu marido acha que tem que fazer do outro, a gente não chega a um acordo. Sim, é uma pergunta muito frequente, né? Que as mães falam, Sim. Eliane, eu decidi a educação não violenta, mas meu marido acredita que tem que bater, que tem que gritar, que tem que castigar e tal, né? Assim, é saudável pensar diferente. A gente tem que entender que o pai vai ter a forma de educar, a mãe vai ter a forma de educar. Agora, a forma de educar de ambos tem que garantir a integridade física e emocional da criança.
E aí, não é porque, às vezes, eu particularmente, né? Não, eu quero que meu marido faça a comidinha do meu filho igual eu faço. Não, gente, aí ele vai ter o jeito dele, né? Eu Uhum, quero que ensine a tarefinha igual eu ensino. Olha, isso dá... Não, ele ensina o jeito dele. Agora que o jeito dele não seja brigando, batendo, humilhando a criança. E uhum, aí, nesses casos, de formas diferentes de fazer, a gente precisa dar um espaço para o outro. Agora, se essa forma realmente é violenta, a gente precisa intervir e realmente tomar o lugar da criança, tomar o lugar de uhum. defensor da criança. Porque tem pais, vários casos de mães que eu atendo, dou consultoria, que elas falam assim, Leliane, meu marido pega a sandália, meu filho se encolhe todo, eu vejo desespero. Eu falo, você não pode permitir, de jeito nenhum. É sentar com esse adulto e conversar com ele e avisar para ele que se ele for fazer assim, você vai intervir na hora. E que isso não é tirar a autoridade do pai. Porque o pai não está trabalhando sua autoridade, está trabalhando seu autoritarismo através da Uhum, violência. Porque se fosse um homem pegar uma sandália para bater numa mulher, a gente ia dizer, mas ninguém fez nada, como o povo é covarde. Adulto com claro, adulto. Agora você imagina adulto com criança. Então, claro. discordar vai ser normal. Então, conversa com seu marido. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Já que os homens gostam muito de futebol, que essa questão é muito mais da mulher para com o homem, de futebol, de Fórmula 1. Eu sempre gosto de falar isso. Há muitos anos eu falo isso. Fala assim, amor, veja só. Imagine que o jogador de futebol ou piloto de Fórmula 1 cometeu um erro. Cometeu o erro, aí o técnico fala: como é que você faz um negócio desse? Você não fez o que a gente treinou, você não fez nada certo, você não sei o quê. Olha, você então vai perder tanto no seu salário, de tal patrocinador. Ana, você acha que isso vai ajudar ele a melhorar? É. Ou se ele falar, não, foi só um erro, vamos lá, estamos a equipe juntos, vamos consertar isso e tal, não sei o quê. Qual discurso você acha que vai ajudar aquele jogador, aquele piloto de Fórmula 1 a ter um melhor resultado? Ele vai Claro. dizer com certeza que é. Mesmo assim, é o nosso filho. Nosso filho errou. Agora, como a gente pode ajudá-lo a ter um bom resultado? É gritando, é batendo? Qual patrão você preferiria, meu amor? Aquele que quando você erra, põe o dedo na sua cara, diz que vai cuidar, porque senão da próxima vez você vai perder seu emprego e tal, tal, tal. Que ele fala, olha, como nós podemos resolver isso? O que aconteceu para chegar nesse lugar? Como você prefere ser tratado, amor? Eu acredito muito, Karine, na reflexão, sabe? Ao invés de falar, olha, você não vai bater em meu filho, porque não sei o quê. A gente está sendo violenta também com esse homem. A gente está pedindo para esse homem não fazer o que a gente está fazendo com ele. Então, chama Uhum. para conversa, sabe? Chama para conversa, faz reflexões e deixa claro, meu amor, violência eu não vou aceitar. E quando você for, eu vou lá defender o nosso filho. Porque nós temos que Uhum. tomar parte das crianças. Concordo, concordo. Eu vou dar uma olhada nas perguntas. Nós já estamos aqui a 1h10, menina. E tem É, o tempo montes de voa. perguntas. Deixa eu ver aqui as perguntas, ó. Deixa eu pôr meu óculos, senão eu não enxergo. Vamos, ó. Pessoal agradecendo. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Aqui, olha. Sim, super creio. Olha, hoje aconteceu uma situação com meu filho e eu perdi completamente a paciência. E o Espírito me conduziu a pensar como Deus te trataria nessa situação. Então, trate seu filho do jeito que Deus te trata. Exatamente. Aqui, ó. É. Ah, tem muito comentário. Deixa eu ver as perguntas. Nossa, que live maravilhosa, live incrível. Vamos ver. Live valiosa. Meios corretos para educar sem agredir. Você falou no início da live, então o pessoal pode assistir a live novamente no canal do YouTube e também nos conteúdos da Leiliane, no canal dela, nas redes sociais dela, que tem muito, muito mais conteúdo. Ó, você acha que os pais de hoje estão preparados para educar os filhos? Olha, essa é uma pergunta que eu acho assim bem complexa no sentido de que nós nunca estaremos preparados, prontos. É, Nós estamos em constante melhora. Eu quero ser amanhã 1% melhor do que eu fui hoje. Então você não precisa estar preparado para educar o seu filho. Você só precisa estar comprometido. Você só sim. precisa entender que a sua missão, já que você tem essas crianças, é formar da melhor forma possível e buscar conhecimento para isso. E assim, gente, nós vamos errar.
Deixa eu falar para vocês, tem dia que eu perco a paciência também. Tem dia que eu falo respeitosamente com os meus filhos, mesmo estudando, mesmo entendendo. Eu falo, filha, por favor. Ela, mamãe, você está falando respeitosamente comigo. Eu falei, desculpa, filha, realmente a mamãe não foi respeitosa com você. Você não merece ninguém falar assim com você. Você não pode falar assim com ninguém. Me desculpe, mamãe Sim, precisa se acalmar. Eu não gritei, mas eu falei de maneira irritadiça. sim. Entende? E aí a gente precisa primeiro, amores, a gente precisa se acolher. A gente precisa entender que nós estamos aprendendo. Um mantra meu sempre é, Karina, meu filho e eu estamos aprendendo. Meu filho e eu Sim. estamos aprendendo. Meu Eu vejo filho não é o comportamento dele. Repita para você aí, meu filho não é o comportamento dele. Seu filho não é agressivo, ele está agressivo como um pedido de socorro. Ele está desobediente como uma forma de comunicar algo a você. Não queira aplacar só o comportamento, mas entender o que ele quer te comunicar. Se conectar a isso é muito importante. E eu vejo como é poderosa, né, a nossa atitude de pedir desculpas até para filhos muito pequenos. Assim, eu vejo Sim. que às vezes que eu errei com meu filho de coisas bobas, às vezes, sabe? Tipo, eu tirei uma coisa de um lugar que ele não queria que tirasse, eu desmontei um brinquedinho que ele estava montando, e ele, mamãe, não era para eu ter feito isso, isso magoou profundamente ele. E às vezes eu Uhum. tentava explicar, filho, mas não sei o que. O fato de eu sentar, filho, me desculpa, a mamãe errou. Eu não sabia que você não queria que desmontasse isso. Me desculpa, você me desculpa mesmo. Isso acalma tanto a criança, né? É tão poderoso a gente demonstrar também que a gente falhou e pedir desculpa. Isso funciona muito aqui em casa. E o Henrique é pequeno, tem 4 anos e meio, e é uma atitude que assim que a gente já tem com ele já desde mais cedo. E Uhum. às vezes a gente tenta só explicar, falar, ah, mas se não tem problema, mas para ele tem, né? Fala, mas mamãe, Sim, mas eu claro. não queria. Para ele aquilo magoou mesmo. Então eu só tenho que pedir Exato. desculpas, assim. E é algo tão simples da gente se fazer, né? Que se a gente fizesse mais, né? A gente teria crianças mais pacíficas, né? Mais tranquilas, né? É, mas nós somos educados numa educação violenta em que acredita que os pais pedirem desculpa aos filhos vão perder a moral. Olha É, só, sendo que o perdão é divino, né? sim. Acha assim, ah, Sendo mas que daí Deus, ele não vai me respeitar, né? Vai perder o respeito. muito pelo contrário, se uma pessoa erra com você e te pede perdão, tu confia mais nela ou não? Se a pessoa erra Claro. contigo e te pede perdão, você aprecia mais a ela ou não? Então, gente, mesma coisa, vai lá e pede desculpa. E se desculpa também, sabe? Não entra no caminho da culpa, não. Se você entrar no Sim. caminho da culpa, você vai ficar muito pesada. Se você colocar uma lupa nos seus erros, a sua tendência é colocar uma lupa nos erros dos filhos. Então, coloca Uhum. uma lupa nos teus acertos. Você é uma mãe incrível, você é um pai incrível. Você que está ouvindo, está fazendo um trabalho maravilhoso, está fazendo o seu melhor dentro do que você pode. E Deus honra os teus esforços. Deus honra a tua maternidade, mas também te chama para uma transformação, para um abrir dos olhos, para um vigiar, para um estar atento ao que o mundo está trazendo e nossas Uhum. crianças estão absorvendo. Mas você já está fazendo um ótimo trabalho, mas ainda nós podemos melhorar mais. Sim. Eu achei uma pergunta importante. Eu não tenho filha menina, mas ela tá uma mãe perguntando aqui. Incentivar a dar itens de maquiagem, esmaltes e às vezes aquelas roupinhas mais infantis, mais curtas, isso faz com que a criança desenvolva essa sexualidade precoce? Sim, e depende do significado também que os pais dão. Realmente, roupas curtas que realmente trazem uma erotização ao corpo infantil, a forma que os pais falam, né? Porque, por exemplo, gente, é normal a menina querer se maquiar, porque vê a mãe se maquiando. É normal até o menino querer se maquiar, por quê? Porque o menino quer se maquiar. Aí os pais já falam, meu Deus, ele não tá pensando que é mulher. Não, não é isso. Ele tá querendo se maquiar porque criança gosta de pintar o rosto. Não importa a idade, eles Uhum. gostam de pintar o rosto, de palhaço, não sei o que, de pintar o rosto. Então, vai ser normal ver a mãe ali colocando, mamãe, deixa eu colocar também, né? E aí essa menina, ela vai querer imitar a mãe, os filhos imitam os pais. Só que uma coisa é você fazer um dia uma brincadeira de salão com a criança, outra coisa é a criança ter o kit de maquiagem dela e eu só vou sair se eu me maquiar e colocar o brilhozinho no lábio e ficar. E os pais, eita, de batom, olha só, tá mocinha, não sei o quê. Olha o significado que os pais estão dando a um protetor labial.
Uhum. Então, não tem problema a criança usar um protolabial, mas a nossa fala pode erotizar a criança para aquilo. Olha o biquinho dela. Agora tá mocinha, agora tá linda. Ficou muito mais linda com esses lábios brilhosos. Ó o significado que Uhum. deu, né? Mas a sua criança brincar uma vez ou outra, brincar de maquiar uma boneca, isso não é erotização. Agora, se essa criança já traz uma importância para a sua estética a partir dessa maquiagem, é erotização e adultização infantil e prejudica o Uhum. desenvolvimento da criança, uma vez que ela vai desviar o desenvolvimento da sexualidade, da afetividade para a aparência e o atrair o olhar do outro a partir do que ela coloca nela. Sim, eu já vi coisas absurdas, né? Vendendo até sutiã de bojo para criança, uma coisa absurda, sapatinho de salto para criança, né? Crianças bem Exatamente. pequenas, que coisa. É, tem uma Prejudica o mãe perguntando, corpo, né? sim, tem uma mãe ainda perguntando aqui a questão, até que idade, né? Não tem nenhum problema da criança ver o pai e a mãe nus, assim, não fazendo sexo, mas se trocando ou no banho. Pronto, essa é uma questão que dá uma live, tá? Só essa, nudez na Ah, olha, família. nem eu sabia. Falei aqui dos últimos Ela é segundos da live. longuérrima. Ela é longuérrima, mas eu vou, assim, trazer alguns pontos, não fechando o tema, tá? Tá. Primeiro ponto, cada família vai decidir como vai tratar a nudez, certo? A gente precisa respeitar o que cada família escolhe. Você vai encontrar profissionais que vão dizer, pode ficar no tanto que quiser, a idade que quiser, do jeito que vocês quiserem. Você vai encontrar profissional que vai dizer, nunca, jamais, nem bebê pode ver os pais nus. Eu não sou desse time nem desse time, eu sou do time daqui, do meio. Que não tem problema os filhos verem a nudez dos pais, mas que também há limites, tá? Então, quando a gente estuda o desenvolvimento da sexualidade da criança, a gente percebe que ali, até os 4 aninhos, a criança está ainda aprendendo sobre a diferença dos corpos. Isso não vai gerar problema se a criança não quiser, se a criança quiser e os pais também, porque tem mãe que não quer, tem pai que não quer. Então, se não quer, não faz. Depois disso, a gente já precisa começar a ensinar a criança sobre limite corporal, sobre o que é a intimidade do outro, o que é a intimidade da criança. E isso não é colocar tabu na nudez, né? A mãe falar, menino, eu tô trocando de roupa e você entra no quarto desse jeito. Não. Filho, licença, a mamãe tá trocando de roupa. Mesmo se a criança entrar de forma desavisada, né? Então, é tratar essa questão de limite, tá? E tem uma Se for a idade para mãe, isso? tem a partir ali dos 4, 5 aninhos. Agora, se for a mãe com o filho, a mãe com a filha, qualquer idade até quando elas quiserem. O pai com o filho, qualquer idade até quando eles quiserem. Casada, tomei banho com minha mãe, isso não tem problema nenhum. Ah, Leiliane, por que sexo diferente? Tem muita sexualização no mundo, muitas crianças tá tendo muito acesso à pornografia e às vezes vem o corpo dos pais, os pais não oferecem educação sexual e eles ficam cheios de fantasias, igual o menino falou assim, 6 anos que eu atendi, né? Ai, tia, quando eu tô tomando banho com a minha mãe, dá vontade de chupar o peito dela, dá vontade de colocar o pinto na pepeca dela, não sei o que, igual eu vi no vídeo tal, não sei o que. E aí, o banho com a mãe daquele menino dava angústia nele. Eu não quero mais, eu não quero tomar banho com minha mãe, mas ela gosta, mas eu não quero mais. Fala isso pra ela, por favor. Uhum. Entende? Olha só, a questão maior não era nem a nudez, mas as crianças estão tão erotizadas que elas não sabem nem lidar mais. Muitas Nossa, delas com a nudez dos pais. Entende? Mas aí nossa. cada família decide, eu não sou de julgar o que as famílias decidiram, mas eu tenho meu posicionamento baseado em estudos, em casos que a gente atende, tá bom? Olha, tem uma falando aqui. Minha filha é pequena, ela até dá tapa na cara aqui. E já vi outras crianças que batem na cara da mãe. E tem Uhum, outra ainda falando assim: nós somos pais super calmos e os filhos super irados, assim, super desobedientes e uhum. agressivos. As últimas Sim. perguntas aqui, gente, porque, nossa, tem mais 1 milhão aqui de coisas. Vamos ter que fazer mais uma live por dia para responder tudo. Gente, 24 horas. Assim, amores, o comportamento da criança não está ligado somente ao comportamento dos pais, mas à fase de desenvolvimento que ela está. Não importa, pode ser filhos de pais monges, certo? Que só vive na meditação 24 horas por dia. A criança menor de 4 anos vai fazer birra e ponto final, porque é esperado para o desenvolvimento dela. Tá? A criança também ela recebe estímulos e exemplos fora de casa.
Às vezes a criança tem pais tranquilos, bacanas, mas veio da escola de uma situação de violência. Quantas vezes meus filhos já chegaram em casa agressivos e agitados pelo bullying que sofreram na escola? Eu E falando chegaram. palavras que você sabe que da sua casa não saiu, né? Às vezes falo, não, de onde que ele veio com essa palavra que nunca a gente nem, né? Exatamente. Então, assim, criança de 2 anos, ela bater na cara, entenda uma coisa, ainda ela não desenvolveu o controle inibitório. Ela não consegue segurar o corpinho dela em muitas situações de nervosismo, né? Quando ela está realmente frustrada. Então, a criança bateu na sua cara, você vai falar, ô, minha filha, faça isso não, isso é fase, né? Mulher deve estar cansadinha, né? E nem, pare com isso, não bata. Isso é autoritarismo e permissividade. Você vai segurar a mão da Uhum. criança, filha, bater dói. Com amor a gente faz carinho, ó, e ensina a criança a fazer carinho, tá bom? E ela vai aprendendo e vai desenvolvendo o controle inibitório junto com a regulação emocional. Uhum. E tem muito a ver. Eu lembro do Henrico pequeno, não sei, a gente também sempre foi muito carinhoso com ele, sempre falando palavras amorosas, e mesmo achando que ele nem entendia, a gente ficava, a gente até hoje, assim, o dia inteiro, ai, mamãe te ama, a gente te ama, papai te ama. E as pessoas viam, às vezes, ele passando do outro lado, mamãe, papai, eu te amo, assim, fazendo carinho, e eu vi algumas mães falar, poxa, queria meu filho fosse assim, fizesse carinho, o meu vem e dá tapa na minha cara. Mas eu lembro que a gente fazia isso, assim, fazia muito nele e pegava a mãozinha, ó, faz carinho, tão bom teu carinho, quando ele fazia no nosso rosto. E exatamente, eu tô vendo, só sabe que eu nem tive nem aula nenhuma com você, nenhuma, nem li livros, mas eu percebo claramente coisas que eu fiz na prática, que de forma natural, e que como realmente faz sentido e dá certo, né? Sim, é porque você não falou nisso que você recebeu a educação emocional, que você teve É, pais que não foi pela violência. Então, sim. quando eu falo que vale a pena a gente educar crianças para o amor e com limites respeitosos, tá? É porque a gente quebra ciclos e forma uma educação emocional natural. Para a Uhum. gente hoje não vai ser tão natural para quem recebe educação violenta, mas para os nossos filhos vai ser bem mais fácil do que é para nós hoje. Porque vai ser Sim, a referência deles, eles vão ter a referência clara. sim. Leiliane do céu, foi maravilhoso o nosso papo. Tem muitas perguntas. Eu poderia ficar horas e horas aqui com você e as pessoas que estão nos acompanhando também. Quero avisar todo mundo, gente, que a nossa live vai ficar salva no YouTube, no canal Karina Bach, mas também muitos outros conteúdos vocês vão encontrar também no canal da Leiliane, Leiliane Rocha, psicóloga. Tem no Instagram, no YouTube, ela faz lives, ela tem cursos, ela realmente presta assim, um atendimento muito completo, com muito conhecimento, muita sabedoria. Ela é muito realmente estudiosa, então podem ter certeza que vocês estarão em boas mãos, né? E tenho certeza que vocês foram muito edificados, alertados para uma série de coisas. Então, compartilhem esse conteúdo com todos que vocês quiserem. E Leiliane, muito, 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 muito obrigada. Eu vou deixar um espaço final para você falar e quero dizer que realmente foi maravilhosa a nossa conversa e vou deixar outras oportunidades para a gente se falar mais vezes aqui. Tá bom, eu que agradeço também, querida. Obrigada pelo espaço, parabéns por todo o seu ministério com as famílias. Deus tem te usado de forma linda e poderosa. E também eu quero dizer para vocês que estão aqui que a gente separou, a gente separou 1 hora, mais ou menos 1 hora e meia do nosso tempo para trazer informações. Não é para você sair dessa live. Eu não admito que você saia dessa live com sentimento de culpa. Errei demais com meus filhos, estraguei os meus filhos. Não. Eu quero que você receba essa live como um presente de Deus na sua vida. E que você saia daqui bem assim, meu Deus, obrigada, eu errei muito, mas agora eu tenho um caminho melhor para seguir. Que você venha para o campo da gratidão. E como eu falei antes, que você saia da culpa para a cura. Esse é o convite de Deus para nós todos os dias. Esse é o objetivo da ciência também, que a gente saia do lugar de problema, e venha para a cura, tá? E eu vou fazer algo muito importante. Eu ia tirar do ar hoje as aulas finais da minha maratona, mas eu vou deixar para vocês. Vou deixar até terça-feira para vocês aqui, só para vocês terem a oportunidade de assistirem conteúdos maravilhosos. Inclusive, a aula de ontem eu fiz completamente só como você ter mais paciência e autocontrole, uma aula completa com várias ferramentas para vocês. Tá no meu canal do YouTube, tá no meu Instagram, para vocês terem mais clareza, porque foi um tópico que a gente falou rápido aqui, mas eu fiquei 1 hora e meia numa aula só nesse tópico. Então, se você quer
Saber Educar Sem Palmadas e Gritos. Lá tem várias dicas e dinâmicas para você fazer aí na sua casa. Karina, muito obrigada. Quando precisar, estou aqui. Será um prazer contribuir nesse ministério. Eu que agradeço, Uma ótima semana, uma semana abençoada. Beijo. Parabéns também pelo seu ministério, pela sua vida e por tudo que você tem nos ensinado aí ao longo dos dias, das semanas, através de todos os seus conteúdos, viu? Que Deus te ilumine sempre. Amém. Você também. Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau. Tchau.